Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos num mundo em que pessoas fazem muitas perguntas acerca do futuro. Mas nós temos uma confiança que Deus nos deu um plano de salvação e nos dá uma indicação do que vai acontecer para realizar esse plano de salvação. Esse plano de salvação de Deus é descrito pelos dias santos de Deus. Nós temos um guia de estudo, Plano dos Dias Santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade. Queridos irmãos, estudem a Bíblia em conjunto com este guia de estudo para entenderem o significado dos dias santos de Deus. Os dias santos de Deus, queridos irmãos, são sombras de coisas que hão de vir. É como diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz que ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou acerca dos dias de festa, como por exemplo o dia das trombetas, o dia que festa que é uma lua nova, ou os sábados anuais, porque isso tudo tem sido sombra e são sombras de coisas que hão de vir. Porém, ninguém vos julgue, porém, o corpo de Cristo. Isto é, ninguém vos julgue, mas a Igreja de Deus. Mas o ponto que eu quero sublinhar aqui hoje é que os dias de festa são sombras do que há de vir. Particularmente, os 4 dias de festa. E os 4 grupos de festas, seria mais correto dizer. Ou os 4 dias santos do 7º mês do calendário de Deus. Ora, vejamos aqui o que Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 6, começando no versículo 46. Lucas 6, versículo 46. E diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamas Jesus, Jesus, Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu mando? Por que vocês não me obedecem ao que Jesus Cristo está aqui a dizer? Uma das coisas que Jesus Cristo guardou e que nos manda guardar é os dias santos de Deus. E aqui ele pergunta: por que vocês me chamam Jesus e não guardam os meus dias santos? Sim, temos dias santos diferentes, guardamos dias santos, entre aspas, diferentes, mas não são os dias santos de Deus. São feriados religiosos, digamos assim, mais corretamente, mas não são os dias santos de Deus. E por isso, o que é que vocês guardam? Guardam os feriados religiosos ou guardam obedecendo, fazendo o que o Senhor diz para nós fazermos, guardando os dias santos de Deus, que são sombras de coisas por vir? Porque, se observamos os dias santos de Deus, começamos a entender melhor, de ano a ano, conforme os guardamos, começamos a entender melhor o plano de salvação de Deus. Ora, se você nunca guardou os dias santos de Deus, você vai receber um entendimento básico deste sermão. No entanto, se você tem guardado os dias santos de Deus, o seu entendimento deste sermão vai ser mais profundo. E se você tem guardado há muitos anos, então o entendimento deste sermão que estou a dar hoje ainda vai ser mais profundo. Porque estamos a falar de coisas espirituais. E conforme você pratica, você aprende
melhor. Versículo 47 do mesmo capítulo diz: todo aquele que vem a mim, todo aquele que é verdadeiro cristão que vem a mim e ouve as minhas palavras. E não é só ouvir, não é só dizer, olha, os dias santos de Deus são muito lindos. E você não faz nada com isso. Diz aqui, ouvir e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se você pratica, então diz aqui, você é semelhante a um homem que, edificando uma casa, está a construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce, a fundação, o alicerce, sobre uma rocha. Mas aqui Jesus Cristo diz especificamente sobre a rocha. Porque Jesus Cristo é a rocha. E por isso está a dar aqui um princípio espiritual. E vindo a enchente, arrojou-se-lhe o rio contra aquela casa, isto é, às dificuldades espirituais, e não a pode abalar. Porque você está fundado com construiu este alicerce, lançou o alicerce sobre a rocha que é Jesus Cristo. As dificuldades que vão vir e que virão não o pode abalar. Porque tem sido bem construído. Ora, tem sido bem construída, como está escrito na Almeida Revista e Atualizada. Mas o grego diz, como podem ler na Almeida Corrigida e Fiel, o grego diz, porque estava fundado sobre a rocha. Nada o pode abalar. Você construiu, lançou os alicerces sobre a rocha e nada o pode afetar porque está fundado. Tem os alicerces, tem as fundações sobre a rocha. Mas o que houve? Você está a ouvir. Agora pergunto a você. Está a praticar? É possível que você ouça até aqui e depois desligue este sermão. Por quê? Porquê? Porque a média, uma grande média de pessoas, só ouvem os primeiros 8 minutos. E, por isso, quando diz aqui, quando ouve e não pratica, desligam. É isso você? É isso você? Talvez não seja. Deus queira que não. Mas esse que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Isto é, sem esta fundação, alicerces fortes que vão até à rocha. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos irmãos, quantas casas vocês veem na televisão que são assim? Quando há um temporal, quando há um tsunami, quando há chuvas e ventos, quantas casas são destruídas? Porque não estavam construídas sobre a rocha e não tinham um alicerce. Queridos irmãos, infelizmente, pessoas depois choram fisicamente, quando isso acontece, mas o ponto aqui é espiritual.
Se você chora fisicamente, quanto mais vai chorar espiritualmente no dia do juízo, se você chegar a uma conclusão que não praticou. Queridos irmãos, quando vemos a situação dos países, a situação das nações, a maneira que as pessoas atuam, é claro que se vê que as pessoas não praticam as palavras de Jesus Cristo. Porque estão a construir a vida deles na areia. E quantas pessoas se encontram e não concordam nas soluções. Vai ser assim, vai ser assado, deve ser assim, deve ser assado. E essas disputas e argumentos só vão conduzir a uma guerra. Vocês abram os olhos, vejam o que está acontecendo no vosso país. E vê-se estas disputas e questões, as pessoas a fazerem questões no meio da rua. E isso só vai acabar numa guerra. E não vai ser só numa cidade ou num país, vai ser no mundo inteiro. Veja como Jesus Cristo escreveu em Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Queridos irmãos, vamos chegar a uma crise do fim, que a Bíblia chama grande tribulação, como nunca houve e como nunca haverá. Queridos irmãos, é triste falar destas coisas, mas este temporal está a aproximar-se. Basta olhar ou ouvir para as notícias. E muitas pessoas estão completamente não preparadas. E Deus, durante essa grande tribulação, vai ter que intervir enviando Jesus Cristo. Senão, seria o fim do mundo. Seria o fim do mundo. Mas quando isso é, como se lê aqui no versículo 36 do mesmo capítulo, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Somente o Pai. Queridos irmãos, não sigam estas histórias e profecias de pessoas que dizem: olha, isto vai acontecer neste dia ou naquele dia, vai ser o fim, whatever. Essas pessoas não sabem. E diz aqui: ninguém sabe. Ninguém. Nem o próprio Jesus Cristo. Muito menos eu ou você. Ninguém sabe. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, tudo andava como se fosse normal. Sim, havia estes problemas, as más notícias, mas as pessoas ainda faziam uma festa, faziam um entretenimento. Iam-se casar e faziam as suas bebedices. Até ao dia em que Noé entrou na arca.
E não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio. E não entenderam que ele entrou na arca. Não, isso foi... Para eles, olha que o Noé entrou na arca. Não o perceberam. Até quando começou o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, Noé pregou por 120 anos. Pregou e pregou. E qual foi os frutos? Quantas pessoas é que se arrependeram? Praticamente ninguém. Só uma família, a família dele foi salva. Queridos irmãos, as pessoas estavam a construir a vida deles durante o tempo de Noé na areia. Não tinham as alicerces na rocha. A sociedade hoje em dia está fundada na areia. Não está na rocha. E por isso, queridos irmãos, temos que entender o plano de Deus. A única esperança para a humanidade. E este plano, o plano de salvação, o plano que Deus nos dá para a salvação, é a nossa única esperança e esse plano é descrevido pelos dias santos de Deus. Então vejamos em Levíticos 23. Levíticos 23, começar no capítulo 1. No versículo 1. Levíticos 23, começando no versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas dos judeus. Não. As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas, as festas de Deus. E, queridos irmãos, como é que podiam proclamar se não tinham um calendário para proclamar? Neste dia fazem isto, naquele dia, naquele mês. Tinham que saber isso, as coisas. Queridos irmãos, Deus nos indica aqui, em Levíticos 23, 7 festas e 7 dias santos. As iniciais, as festas iniciais, representam Deus preparar os seus primeiros frutos. Os reis e sacerdotes que vão reinar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Esses primeiros frutos vão ter que vencer a fraqueza da carne, vão ter que vencer as pressões e as dificuldades do mundo, dos amigos, que vão pôr pressão em você para fazer coisas, e vão ter que vencer Satanás. Esses são os 3 primeiros grupos de festas. O outro grupo, que são as 4 festas ao fim do ano, são, primeiro, as trombetas. Vejam aqui, Levíticos 23 e 24. Diz assim: mas o Senhor fala aos filhos de Israel, dizendo, no último mês, no mês sétimo, ao primeiro do mês, perdão, não devia ter dito o último mês, não é o que está lá escrito, eu simplesmente devia ter lido como está escrito, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Descanso solene. Isto é, tereis um sábado memorial
com sonidos de trombetas, santa convocação. Aí, os judeus veem que é o começo do ano civil, mas é o 7º mês do ano religioso. O 7º mês, que é celebrado com sonidos de trombetas. Na verdade, a palavra hebraica aí é o shofar. Não é necessariamente uma trombeta. Entretanto, vejam, por exemplo, em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Aqui vê-se a primeira festa. Jeremias capítulo 4. Versículo 19. Meu coração, meu coração. Eu me contorço em dores. As paredes do meu coração. Meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o som do shofar, o alarido de guerra. Trombeta é um simbolismo de guerra. Um dos simbolismos da trombeta. Continuando a ler no versículo 20. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta. Queridos irmãos, aqui vemos que há um alarido de guerra. Um alarido de guerra. O dia das trombetas representa um alarido de guerra em que representa quando Deus vai intervir nos assuntos deste mundo. Veja Mateus 24, voltando a Mateus 24, onde estávamos há pouco, Mateus 24, versículo 1 a 3. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximavam dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, está aos discípulos, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto é, no templo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos. Ora, o Monte de Oliveiras é mais alto que a área do templo. Por isso, do Monte de Oliveiras podiam olhar e ver o templo lá embaixo. Se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, e lhe perguntaram, diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, isto é, do fim desta era? Eles perguntaram a Jesus Cristo, quando é que isto vai acontecer? E como lemos, ninguém sabe o dia ou a hora. Mas vejam aqui no versículo 29. Diz assim, logo em seguida há a tribulação. Vai haver uma grande tribulação. Ninguém sabe a hora quando isto vai acontecer. Mas vai haver uma tribulação. Logo em seguida há a tribulação daqueles dias. Deus vai cortar esse tempo e intervir. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, o que é o poder dos céus serem abalados? Eu não entendo isso. Os poderes dos céus serem abalados? Uma coisa que não entendemos hoje. Você não entende, eu não entendo. Você pode
criar as suas próprias suposições, mas não sabemos exatamente o que isso será. Mas vai ser coisas enormes, amedrontadoras. Continuando no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Aqui se vê trombeta. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Do norte ao sul, do este ao oriente, ao ocidente, de toda a área. Vai, como diz aqui, vai reunir os seus escolhidos. Vão ser ressuscitados. Em 1 Coríntios capítulo 15, o profeta Paulo escreve um pouco mais acerca deste assunto. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Um mistério. Nem todos dominaremos. Nem todos vamos morrer. Há algumas pessoas que ainda vão estar vivas quando isto acontecer. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Por isso estamos a falar aqui da festa das trombetas. E, no livro do Apocalipse, fala de 7 trombetas. E este refere-se aqui à última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, que estamos a viver ainda, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir de imortalidade, isto é, quando viermos a ser seres que não podemos ficar velhos, que não podemos morrer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E depois, Paulo, em 1 Tessalonicenses, descreve também um bocadinho mais acerca deste assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem. Não está a falar aqui de pessoas estarem no céu. Aos que dormem. Para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, isto é, os que dormem em Jesus, trará em sua companhia os que dormem em Jesus. Como lemos, os que em Jesus dormem, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Isto é, aqueles que estão em Cristo vão ser ressuscitados ou vão ser transformados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum procederemos os que dormem. Os que dormem. Está aqui a falar que estão a dormir, não está aqui a falar que estão no céu a viver. Está a falar aqui que estão a dormir, estão mortos.
Porquanto o Senhor mesmo dá lá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E como lemos em Coríntios, é a última trombeta. É a sétima. Descerá dos céus. Isto é, Jesus Cristo vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ainda estamos vivos, os vivos, daqueles de nós que ainda estejamos a viver nesse período, os que ficarmos, seremos arrebatados, seremos levantados, juntamente com os outros que tinham morrido. Seremos levantados para nos encontrarmos com eles e com Jesus Cristo entre as nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares, entre as nuvens. Uma altura onde aviões voam em cima das nuvens, para lá, para mais alto que as nuvens. Mas vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Ainda é, por isso, praticamente, no planeta Terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É dessa maneira que daí para diante estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, quando isto acontecer, como lê-se em Apocalipse, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, isto é o último anjo, a última trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, a sétima trombeta, a última trombeta, deste período das trombetas, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O mistério de Deus vai estar cumprido. Porquê? Porque seres humanos vão então vir a ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus, com um corpo espiritual como o de Jesus Cristo. E por isso esse mistério vai ser cumprido nessa sétima trombeta, quando Jesus Cristo vier, que é o simbolismo deste período das trombetas. Como disse, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Veja, por exemplo, esta sétima trombeta aqui em Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Deus. O reino, os reis, os governos deste mundo, como podem ler em Daniel 2 e em Daniel 7, os reinos deste mundo se tornaram os reinos do Pai, do Senhor, os reinos de Deus e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Vai ser o reino de Deus. Deus vai reinar através de Jesus Cristo. Continuando. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, são seres angélicos, estão sentados perante Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na terra. É o que oramos. Oramos. Venha o teu reino. A tua vontade seja feita na terra como no céu. É quando o reino de Deus vem para a terra e a vontade de Deus vai ser feita na terra como é agora feita no céu. E diz assim: porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Os líderes do Brasil, de Angola, da Rússia, da China,
não vão querer dar o seu poder. Perdão. Não vão querer dar o seu poder ao Messias, a Jesus Cristo. E por isso se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. A ira de Deus. E o tempo determinado, primeiro, para serem julgados os mortos. Então, entre os mortos, uns vão ser julgados para estarem na primeira ressurreição e outros não. São julgamentos mortos. Segundo, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Para dar uma recompensa de acordo com as suas obras. Está claro, vai haver o casamento da noiva e vai haver dar uma recompensa. Dar o galardão. Por isso é a ressurreição, a recompensa. E terceiro, para destruir os que destroem a terra. Uma vez que Deus ressuscita as pessoas e as põe, as organiza todas nas suas posições e são bem treinadas e educadas por um período curto, porque são seres espirituais, não vão precisar de meses disso, isso vai ser um período curto. Diz que vai destruir os que destroem a terra. Muitas coisas, quando este mistério de Deus é completado, nós geralmente vemos estas coisas e pensamos, é fácil pensar que isto tudo vai acontecer numa hora. Mas há vários acontecimentos que acontecem e podem demorar vários dias. Nós não sabemos esta vinda de Cristo e as atividades que vão acontecer, se será tudo num dia ou será num período de alguns dias. E depois, continuando a ler, no capítulo 19, Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com a justiça. E depois vê aqui que está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus, isto é Jesus Cristo. Seguiram-no os exércitos que há no céu. Jesus Cristo vai trazer o seu próprio exército. Não vai precisar das pessoas ressuscitadas. As pessoas ressuscitadas não vão estar a lutar. O seu exército vai. Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E nós seremos parte desse grupo, certamente, porque teremos também uma veste de linho finíssimo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele. Quer dizer que se terão congregado. Há um período aí para se congregarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E depois vê-se aqui, mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo.
com a espada, com as palavras dele. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Cristo deu a palavra. E como lemos noutras escrituras, as pessoas, os olhos e as línguas deles simplesmente se derreteram enquanto estavam em pé. Isto é, como se vê, essa terceira parte de que Jesus Cristo vai destruir aqueles que estão a destruir a terra. E depois disso está completado, temos então no capítulo 20 um outro passo, que é o dia das trombetas. Perdão, que é o dia de expiação. Esse dia de expiação também é descrito em Levíticos 23. Ora, vejam comigo, se faz favor. Vamos voltar aqui a Apocalipse 20, por isso deixam uma marca aí. Mas em Levíticos 23, diz assim aqui, no versículo 26 a 32. Disse mais o Senhor a Moisés: aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Por isso vê-se aqui o período da vinda de Cristo e dos acontecimentos que aconteceram, que vai demorar um certo período de dias. Exatamente o que acontece no primeiro dia ou exatamente o que acontece no segundo dia não sabemos. Mas vê-se que vai demorar um certo período. Não vai ser tudo imediatamente no mesmo dia. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Se você tem estado na Igreja de Deus por vários anos, você sabe muito bem o que é afligir a alma. Isto é, jejuar água e comida por 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol. Nesse mesmo dia, versículo 28, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós. Porque versículo 29, porque toda a alma que nesse dia não afligir será eliminada do seu povo. 30, ora que nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. E vejam aqui no versículo 32, sábado descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, isto é, ao fim do dia 9, ao pôr do sol, até ao fim do dia 10, ao pôr do sol, isto é, por 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol, celebrarás este sábado anual, que é o dia de expiação. Então, continuando em Apocalipse 20, onde disse para pôr uma marca há pouco, voltando a Apocalipse 20, Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Ao fim do milénio, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Isto é representado por Levíticos 16, o significado desse dia, mas o que representa é que Satanás vai ser removido da terra para não poder afetar a humanidade durante o milénio, para não enganar a humanidade durante o milénio. As pessoas durante o milénio ainda vão ter que vencer a natureza humana. Vão ter que vencer estas ideias que ainda têm na cabeça, que vieram dos dias, das influências de Satanás. E vão ter que se arrepender.
mas parte da vinda de Cristo, que representa, como vimos, o julgamento dos mortos, que representa os santos receberem o galardão de acordo com as suas obras, e que representa a destruição daqueles que destroem a terra. Depois disso, temos o dia de expiação, que é quando Satanás é removido e posto, digamos assim, numa prisão. Depois disso, então podemos ter o reino milenial de Cristo na terra, o reino de Deus a governar na terra. Vejam então de novo em Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 33. Levíticos 23, versículo 33. Diz assim, diz mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis também santa convocação. Está aqui a festa dos tabernáculos por 7 dias, e depois temos aqui uma festa final no último dia, depois do 7º, que é o 8º. Tereis uma santa convocação. É a reunião solene também, nenhuma obra servil fareis. Depois no versículo 39, diz assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando estiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Por 7 dias é festa de tabernáculos. O 8º dia é um dia de festa, mas não é de tabernáculos. Mas é o 8º dia, o último dia deste período de festa, de 8 dias. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores, frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam que as vossas gerações que fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus, vão ter que viver em vivendas temporárias. Este é um princípio importante da festa dos tabernáculos. Hoje em dia, nós, como membros da Igreja de Deus, vivemos em habitações temporárias. Seja isso em cabanas, alguns dependem da região onde observem a festa, que condições haja, outros vão para viver em casas de outros irmãos, outros vivem, por exemplo, em casas que alugaram. Como, por exemplo, vem em o período em que Jesus Cristo viveu digamos assim, num tipo de hotel, num tipo de acomodação temporária, quando ele nasceu, porque não havia espaço e muitos hoteleiros estavam cheios, e por isso havia estes tipos de hotéis em que podiam ficar aí. E por isso vê-se aqui que temos aqui esta festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, que é descrita em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 13. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, versículo 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante este período de milénio vai haver
uma vida aqui na terra em que os seres que foram ressuscitados ou que eram verdadeiros cristãos, que ainda estavam vivos à vinda de Cristo, vão reinar os seres que ainda viverão na terra. E vai haver grande paz e alegria, vai ser, digamos assim, vão tornar a terra num paraíso. Vão tornar a terra num paraíso. Isso é o que lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 2. Vejam brevemente aqui. E isso será descrito em maior detalhe nos sermões que vocês ouvirão durante a festa. Isaías capítulo 2. Vejam aqui, Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Ora, é importante entendermos que o Antigo Testamento foi escrito com a visão de Judá e Jerusalém, mas agora no Novo Testamento entendemos para o judeu primeiro, mas também para o grego. E por isso estas escrituras, estas profecias aplicam ao mundo inteiro, à vinda de Cristo. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. O monte da casa do Senhor. Isto é, o reino de Deus. O governo do reino de Deus será estabelecido no cimo de todas as outras nações, de todos os outros governos. E se levará sobre os outeiros, isto é, sobre os governos das nações pequeninas. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações. Como vê, não é só para os judeus, é para os judeus e para os gentios também. Irão muitas nações, irão vindo, subimos ao monte do Senhor. Vamos aonde é a sede, onde é a parte central do governo de Deus, do reino de Deus. E a casa de Deus de Jacó. A casa de Deus de Jacó. Para que vos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém. De Sião, que representa um local, mas que simbolicamente, espiritualmente, também representa a Igreja de Deus, daqueles que eram na Igreja de Deus. Através deles sairá a lei. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem haverá mais escolas de exército, nem aprenderão mais guerra. Queridos irmãos, vai haver paz na terra. Vejam, por exemplo, no capítulo 9 de Isaías. Isaías 9. Vejam no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, de Jesus Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre todo o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isto vai acontecer de certeza. Jesus Cristo voltará para reinar e os santos ressuscitados, como lemos no Apocalipse 20, versículo 4 a 6, vão reinar com Cristo por 1000 anos. Queridos irmãos, Deus está ansioso por esse dia. Deus está desejando de ver esse dia acontecer para haver paz na terra. Depois disso, depois desse milénio, vemos então em Apocalipse capítulo 20 que Satanás será libertado brevemente e depois disso vê-se que haverá então o julgamento do trono branco. Diz assim, a ler no versículo 11 a 13, vi um grande trono branco e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Também vi os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé, estão ressuscitados, diante do trono. Também se abriram os livros. Quais livros? Estes livros, a Bíblia. Os livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Porquê? Para prescrever os nomes das pessoas que vão receber vida eterna. E os mortos, aqueles que estavam mortos, milhões de pessoas que morreram nesta vida e que nunca vieram a ter conhecimento de Cristo. E por isso nunca tiveram uma esperança e porque nunca tiveram uma oportunidade de vencer as fraquezas da carne. Diz assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Sim. O que fizeram, vão ter que dar respostas. Mas vão ter que se arrepender. Vão ter que ter conhecimento do que aconteceu na história. Vão ter conhecimento que mataram a Cristo. Vão ter conhecimento de que precisam se arrepender. Vão ter que ser aconselhados para o batismo. Vão ter que se arrepender e ter fé em Cristo e ser batizados. Vão ter que receber o Espírito Santo de Deus através da imposição das mãos do ministro de Deus. Vão ter que depois vencer até ao fim. E reconciliar-se. E vencer. Tal como você, o verdadeiro cristão, tem essa oportunidade hoje. Esses vão ter essa oportunidade depois do milénio. Neste julgamento do trono branco. Que é nada mais que o 8º dia de festa. O último grande dia de festa. E por isso, como Cristo disse, as palavras que eu disse, julgará vocês no último dia. Qual é o último dia? É o 8º dia. Vejam João capítulo 12. João capítulo 12. Na epístola de João, há muitas vezes que se refere ao último dia. E o último dia é nada menos que este 8º dia, este sábado anual. E diz aqui, João capítulo 12, versículo 46 a 49. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Isto é, se você não as pratica, aqui está uma pessoa que rejeita. Porque diz aqui, versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A própria palavra que tenho proferido. Como lemos, serão julgados de acordo com as suas obras, de acordo com o que está escrito nos livros que é a palavra de Jesus Cristo, inspirada por Ele. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará quando? No último dia. No 8º dia. No último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. As palavras de Cristo é a vida eterna. As palavras de Cristo não vêm de Cristo, vieram do Pai. Ele disse a Cristo o que dizer. E as pessoas ou praticam ou não. As pessoas ou praticam ou não. Veja João, capítulo 8. João, capítulo 8. 41 e 42. Replicou Jesus: se Deus fosse de facto vosso Pai, certamente me havias de amar,
porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Perdão, devia estar, como disseram, como se devia ter começado a ler do versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai, que é Deus. Ele disse assim, se fosse Deus, fosse o vosso Pai. Certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Queridos irmãos, nós temos que ouvir as palavras de Jesus Cristo. Temos que ouvir as palavras de Jesus Cristo. E, queridos irmãos, o que é isso? É pôr Jesus Cristo em nós. Temos que matar o velho homem, digamos assim, tirar o velho homem e pôr o novo homem. Temos que vencer. Somos uma nova criação. Vejam 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Uma criação nova. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Queridos irmãos, nós temos que nos reconciliar para com Deus. Temos que nos arrepender, temos que mudar. Temos que mudar através do Espírito de Deus. Temos que reconciliar com Deus. Temos que praticar o novo mandamento de Jesus Cristo. As palavras dele, que é amar os outros como ele nos amou. Queridos irmãos, a sociedade hoje em dia está a caminho de uma destruição. Nós, como cristãos, estamos a aprender, estamos a ser educados, estamos a ser treinados para ensinar no mundo da amanhã. Estamos a ser treinados agora para sermos professores amanhã, no mundo vindouro. Essa é a única esperança que o mundo todo tem. Você e eu não podemos resolver os problemas deste mundo. Você não se pode envolver nas politiquices deste mundo, você não se pode fazer nada disso, porque você não tem capacidade nenhuma de resolver os problemas deste mundo. Só Cristo é que tem essa capacidade. E graças a Deus Ele vai voltar. Porque Deus está ansioso por esse dia. E quando Jesus Cristo vier, nós vamos ter uma parte nessa reconciliação do mundo com Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte hoje. Precisamos de estar prontos como a noiva para o casamento. Precisamos de nos ataviar agora. Queridos irmãos, o ponto mais importante que precisamos de fazer é aprender a reconciliação hoje. Aprender a estar reconciliado com Deus, a reconciliar com os nossos irmãos, viver uma vida nova, segundo Cristo, sendo e vivendo como uma nova criatura. Queridos irmãos, desejo a todos vós uns bons dias de festa. O próximo sermão será com mais detalhes acerca destes dias da festa.